Olá, continuando nossa conversa sobre métodos de aprendizagem de máquina para gerar o ranking de respostas em máquinas de busca, sistema de busca, nos mais diversos contextos, você pode imaginar. Vamos falar de alguns métodos, começando com o SVM Rank. Falar um pouquinho dele, é um método que eu considero ultrapassado, bastante ultrapassado, mas vale a pena falar um pouco dele. Então, ele é um método que foi considerado o melhor método de aprendizagem de máquina por algum tempo, mas eu sempre discordei dessa visão. Né? Ele foi considerado porque foi publicado por um pessoal de uma universidade muito forte, a Universidade de Cornell, e o paper lá mostrava uns resultados bons, mas que eu nunca consegui reproduzir com toda a propriedade lá que estava no paper. E explico já alguns dos motivos. Mas qual é a ideia? Ele usa um método de classificação que é bastante conhecido por quem estuda a aprendizagem de máquina, né, que é o método SVM, de Support Vector Machines. Então ele usa esse método de classificação para fazer classificação entre pares de documentos. Você dá dois documentos e ele classifica o par como correto ou incorreto na ordem. Então, qual que é a ideia? Se você der um par de documentos A e B, se o A for melhor que o B no ranking, segundo o SVM, né, então ele está correto, o par. Se o A for pior que o B, se o A tem que ficar abaixo do B no ranking, aí está incorreto. A ideia é essa. Tá? Então ele olha os pares e classifica como esse par está ordenado corretamente ou não, ordenado corretamente ou não. Depois que você faz isso, então você pega lá 100 documentos, pareia os 100 do topo do ranking, por exemplo, aí você vai ter um número quadrático de pares. E aí, para cada documento, você vai contar quantas vezes ele ganhou nesse pareamento. Né? Então, vai ter um documento que é melhor, segundo o SVM, é melhor do que todos os outros. Ele vai ganhar nos pareamentos 99 vezes. Aí vai ter outro que vai ganhar 98 e assim vai. Essa é a ideia geral, e aí você faz o ranking com base nessa quantidade de vitórias. Seria isso. Por essa questão de usar pareamento, ele é conhecido como método pairwise, né? Justamente de gerar o ranking baseado em pares que você dá para o modelo analisar. Agora, eu não gosto muito dessa classificação. Né? Tem uma classificação que é bastante adotada, pairwise, pointwise, listwise. Eu acho ela meio nebulosa e meio confusa. Não gosto de adotar muito, mas de qualquer modo, ele é considerado um método pairwise. Aqui, um dos artigos que originou o SVM Rank, né, do Thorsten Joachim. Eu tive a oportunidade de conhecer o Thorsten e isso me deixou, depois de conversar bastante com ele, me deixou mais seguro de que realmente o SVM não era um método tão bom, porque eu pude tirar algumas dúvidas que eu tinha e confirmei algumas suspeitas. O SVM Rank, tá? Não o SVM. O SVM é um ótimo classificador. Então, qual que é a ideia, só para vocês entenderem que a ideia geométrica do classificador SVM? O SVM é um classificador genérico onde você dá exemplo de duas classes. Normalmente é pensado para duas classes e você depois pode fazer isso para estender para múltiplas classes. Mas se você dá exemplo de duas classes, aqui tem bolinhas vermelhas, que poderiam ser, no nosso caso, os pares errados, e bolinhas azuis, que seriam os casos dos pares corretos. E aí você modela isso num espaço, né, geométrico lá, e a ideia de Support Vector Machines é você fazer uma deformação no espaço, tá? Uma deformação no espaço que transformaria, tá vendo essa linha aqui que é uma curva, né, que eu fiz aqui, que separou de um lado as bolinhas azuis e do outro as vermelhas. A ideia seria mais ou menos assim, de maneira bem simplificada, você fazer uma deformação nesse espaço para isso aqui virar uma reta. Aí, essa reta corta o espaço em dois e você tem de um lado só bolinhas azuis e do outro só vermelhas. Isso é no treino. Né? Aí quando você plotar os pares novos a classificar nesse espaço, se eles estiverem abaixo dessa reta, desse corte, se ele estiver de um lado do corte, você diz que é par incorreto, se ele estiver do outro, diz que é correto. É lógico que no treino você vai conseguir gerar um corte no espaço que vai separar bem os dois lados. Mas depois, quando vier o teste,
para você fazer classificações, quando vier a classificação para valer, é lógico que ele vai errar, vai ter par que vai cair no lado errado, mas o método sendo bem trabalhado, a probabilidade disso acontecer é um pouco baixa, e na maioria dos casos ele vai acertar que um par está correto, né, ou acertar em dizer que ele está incorreto. E com isso o método vai ter bons resultados, é isso que se espera. Só um detalhe, né? Eu estou falando aqui em fazer um corte no espaço. Que espaço é esse? Pensa naquela nossa matriz de features. Né? Aí não é um espaço, então, bidimensional que nem o da figura, é um espaço multidimensional, n-dimensional. Se eu tiver 100 features, é um espaço de 100 dimensões. Aí o que você vai fazer? Para cada feature, que é um número, lembra que eu falei que é interessante as features serem numéricas e tudo? Para cada feature que é um número, você tem uma dimensão nesse espaço e aquele número pode ser a coordenada do par no espaço. Né? Então, você vai plotar os pares com essas informações das features e aí vai ter um espaço se tiver 100 features de 100 dimensões, depois você vai fazer um corte nesse espaço para dividir ele em dois. Um corte que divide um espaço de 100 dimensões em dois, ele na verdade não é uma reta. Se eu tenho um espaço de dimensão 100, na verdade ele é um corte de dimensão 99, né, que divide aquele espaço em dois. O que acontece no R2 aqui, que é onde eu faço um desenho assim, bidimensional, é que se eu tenho um desenho bidimensional, o que divide o espaço em dois é uma reta, que seria, depois de deformar aqui o espaço, seria essa reta, isso aqui ia virar uma reta. Se eu estou com 100 dimensões, eu vou gerar uma coisa de dimensão 99. Sobre o SVM, vou já mostrar uma página que mostra onde baixar o código do SVM. Você pode baixar e aprender a rodar, vale muito a pena você baixar e tentar testar com alguma coleção de referência pública, por exemplo, aquela do leitor MQ2007, MQ2008. Baixar a coleção de referência, entender como é que funciona as matrizes lá dela e tudo, baixa o código do SVMrank, aí entende como fazer ele ler as matrizes do leitor e aí põe para rodar. Mas os problemas que eu comentei, né, que o SVMrank tem, ele tem parâmetros que o autor deixou meio de lado na hora de fazer o paper. Ele, quando publicou os resultados dele, procurou para as coleções onde ele experimentou o SVMrank, procurou bons parâmetros, mas não existe uma metodologia, um método para achar os parâmetros corretos. Não existe assim um procedimento para isso. Então é uma coisa de tentativa e erro. Se você tem um negócio de treino, você vai ficar tentando ajustar parâmetros do método até dar certo, isso aí não vale, né? Então assim, na hora de publicar um paper, você pode até passar uma coisa assim e o método vai parecer muito bom, mas quando você vai aplicar na prática, você pode se decepcionar. Quem vai pegar a ideia, porque vai olhar e vai dizer, pô, e agora, o que eu faço? Vou usar os parâmetros do paper. É uma coisa que a gente faz muito, porque você pensa assim, com os parâmetros do paper deu muito certo, então vou tentar aqui na minha coleção. Só que, infelizmente, não necessariamente os parâmetros do paper vão dar certo em outras coleções. E eu senti isso na pele, porque eu já tentei usar o SVMrank há décadas atrás em mais de uma coleção. Em coleção de news, né, notícias, tentei usar e não foi muito feliz. Tentei usar numa coleção web que a gente tinha criado no nosso grupo, que era a WBR 2003. E em todos os casos eu tive muita dificuldade. Os parâmetros do paper não geravam bons resultados no SVM e eu tive dificuldade de fazer e ganhar de outros métodos que na literatura há um indicativo de que o SVM ganha deles. Então assim, o SVMrank não foi um método que me deixou muito feliz quando eu tentei usar, mesmo usando a implementação dos autores, tá? Não foi nem eu tentando implementar o método. Outra coisa, esse método já foi muito superado por outros métodos apresentados na literatura, então os resultados já foram superados por outros métodos que tem onde há mais facilidade para fazer a calibração. Então, eu não indicaria o SVMrank para valer. Vale como tarefa didática, vou parar e vou baixar, aprender a usar, ou talvez até para você, como pesquisador, pensar assim, eu vou entender o método e vou propor melhorias nele para que ele ganhe de outros, ou vou propor, por exemplo, combinação dele com outros métodos. Isso aí sempre é possível e interessante. Outra coisa que
não é muito legal é o fato dele não computar um score, né? Isso restringe um pouco as aplicações. E mais especificamente, isso dificulta a implementação dele numa ideia que a gente tem, que desenvolveu aqui no nosso grupo de pesquisa, para aplicar Learn to Rank de maneira eficiente na prática em sistema de busca. Eu vou falar dela mais para frente, aí vai ficar mais claro, tá? Bom, antes de eu seguir aqui com o Programação Genética, eu quero só mostrar a página web do SVM Rank para vocês verem, já anotarem aí, acabei de ver que está no ar, e lá tem um manual de como usar, vale a pena como exercício. Se fosse aqui a disciplina, eu passaria esse exercício para os alunos. Ó. Roda o SVM Rank numa coleção de Learn to Rank para ver como é que é o resultado, para você sentir lá quais são as dificuldades, veja os parâmetros e tudo. Mas vamos lá. Além desses problemas todos, o SVM Rank ele tem um problema, por exemplo, na modelagem da aprendizagem, quando ele fala de ordenar pares corretamente ou incorretamente, que para ele tanto faz, né, se você está comparando, por exemplo, um documento que é o primeiro do ranking e é muito relevante, né, que deveria ser o primeiro do ranking, é muito relevante, e um documento que é muito ruim. Para ele, se você ordenar ao contrário, eles estão ordenados errados e tem uma penalização X. A mesma penalização vai ter dois documentos que são relevantes, mas que estão trocados ligeiramente na ordem. Ou um documento que é relevante e outro que não é, mas é um que é mais ou menos relevante, foi marcado lá como relevante, e outro que não é. Ou seja, ele não tem muita distinção entre a importância de um exemplo de par errado e outro, né? Isso aí é uma das muitas falhas que podem contribuir para atrapalhar o SVM Rank. Nada impede que você estude o SVM Rank, porque o SVM Rank, de fato, é um uso de um classificador, que é o SVM, para fazer uma modelagem que gera uma função de ranking para RI. Então você pode experimentar essa ideia e tentar variantes. Teve gente que andou tentando experimentar variantes e estudar mais a fundo o SVM Rank depois do trabalho do Tossner. Tem um trabalho, por exemplo, em 2006, se não me engano, 2006, no CIGA, que é do Cal, que ele faz um estudo mais aprofundado de SVM e aponta, de SVM Rank, aponta forma de melhorar um pouco e alguns problemas que ele tem na modelagem, né? Discute mais a fundo os problemas. Mas, hoje, mais de uma década, né, quase 2 décadas depois, o SVM Rank é considerado já um método ultrapassado mesmo. Tá? Assim, não sei quanto que vale a pena estudar, mas de repente, você estudando a modelagem mais a fundo, pode ser que descubra uma maneira de contornar alguns defeitos dele e melhorar a qualidade do ranking produzido por ele em algumas situações. É isso, de fato eu não detalhei muito o SVM Rank, porque nós vamos dar mais prioridade a outros métodos depois. Esta URL aqui é a URL do SVM Rank, mas se você buscar numa máquina de busca, SVM Rank, suporte Vector Machines, etc., você vai achar. Né? Aqui o autor do método, né, o Thorsten Joachims, que é professor na Universidade de Cornell, é um pesquisador bastante produtivo, mexe muito com Machine Learning e mexe com SVM em geral, né? Aplicou SVM a vários contextos. Bom, aqui tem o histórico do SVM, tem o código-fonte, que você pode baixar o código-fonte. Se eu, como rodo coisas aqui no Mac, teria que baixar o código-fonte e tentar fazer compilar aqui no Mac. Tem ele para Linux, em 32 bits, 64 bits, e tem para Windows também, bem interessante isso. Depois tem instruções de como desempacotar e como usar o SVM. SVM, aqui esse parâmetro Czinho aqui é o desafio para você descobrir
como rodar, né? Então tem instruções do SVM Rank aqui de como rodar. Então tem todos os detalhes. É um pesquisador bem organizado que ajuda muito, né, você a fazer experimentos com o método dele. É isso, só vou falar isso do SVM Rank e agora eu vou passar para programação genética. Vamos dar um outro corte e voltar para o PowerPoint.